Aleluia! E domingo já chegou e o nosso Senhor vive. Amém? E porque Ele vive e porquanto ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e porque Ele nos amou de tal forma, hoje podemos estar aqui este domingo. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã queremos glorificar o Teu nome, Senhor, não sabemos como e queremos reconhecer que ainda estamos a aprender, somos pequenos, Senhor, e sobre todas as coisas não temos muitas formas de como expressar, Senhor, aquilo que é no nosso coração. Podemos sim dizer-te que te queremos, te amamos, te necessitamos, Senhor, e, meu Deus, não há forma de agradecer aquilo que Tu fizestes por nós. Tu reinas, Tu vives, desde sempre e para sempre. Tu não és um mito, Tu não és uma história, Tu és um Deus vivo, Tu não és uma religião, Tu és uma relação. Tu nos fazes vivos, Tu nos salvas, Tu nos restauras. Assim que nesta manhã, Senhor, eu quero rogar-te que Tu, meu Deus, Te glorifiques nos nossos meios, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, atinja os nossos corações, meu Deus, como setas, nos transformes, Senhor, e que haja um ponto sem retorno nas nossas vidas. Tal como naquele domingo houve um ponto sem retorno na história do mundo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E queria compartilhar convosco, e o título da mensagem é Um Ponto Sem Retorno. E nas nossas vidas, e no mundo inteiro, e na história, há sempre pontos sem retornos. O ponto sem retorno, e eu queria convidar-te, se tu tens uma Bíblia, podes abri-la no capítulo 12 de Hebreus, nos versículos 16 e 17, que vão servir de base a esta mensagem, e eu agradecia se pudéssemos ter a amabilidade de me ligarem aqui o conta-quilómetros, seria miraculoso, tecnicamente, era algo que eu agradecia, porque eu realmente não me quero estender. E um ponto sem retorno também é uma expressão que nomeadamente se utiliza na gíria da aviação, no qual os pilotos, o piloto e neste caso o copiloto, necessitam conhecer e ter diante de si as rotas, as previsões climatéricas do que é que vai acontecer, as rotas de outros aviões e etc. Tudo, assim como as condições do avião, os possíveis e não possíveis aeroportos, para que em caso de uma emergência possam aterrar, reabastecer. Precisam de conhecer todas essas condições para que possam tomar decisões ao levantar voo e quando chegam a certo e determinado ponto da rota, saibam que se continuam, caso haja uma avaria ou haja qualquer surgir das mudanças climatéricas, que daquele ponto para a frente já não há maneira de voltarem para trás, a aterrarem no ponto de onde iniciaram a sua rota ou outro ou qualquer aeroporto onde possam aterrar. Estão aqui? Chama-se isso o ponto sem retorno. E esse ponto sem retorno é-nos apresentado nestes dois versículos acerca de dois irmãos, dois jovens, dois rapazolas, dois rapazes, que nós também conhecemos ou ouvimos falar de uma história do Antigo Testamento. E eu quero dar-te a ideia de fundo, o pano de fundo desta mensagem, do ponto sem retorno. E a ideia de fundo, para começarmos, que assim provavelmente é mais fácil no desenvolver da história, que tu possas absorver, e principalmente um ponto sem retorno, porque a crucifixão e a ressurreição de Cristo foi um ponto sem retorno para a humanidade, pelo qual todo aquele que nele crê pode então herdar essa vida eterna, vida abundante, a qual Jesus Cristo veio a entregar-se na cruz e depois a ressuscitar e a preparar uma geração de sempre e para sempre, que é essa igreja que permanecerá e prevalecerá contra o Hades. Eu quero dizer-te que a ideia de fundo, o núcleo de fundo desta mensagem é uma simples frase, é dizer-te: é possível tomar decisões agora que nos conduzirão ou te conduzirão a um futuro que não te irá agradar.
E isto é muito, às vezes, fácil, porque nós temos que entender que dia a dia tomamos muitas decisões que podem ser espontâneas, momentâneas, sempre com a esperança de que isso vai nos agradar naquele momento. E principalmente os jovens tomam decisões e tomam ações e tomam medidas porque lhes agrada. Vivemos num mundo, numa sociedade em que está tudo na ponta dos nossos dedos. Eu, por acaso, não tenho aqui o telemóvel, mas quase todos vocês... Quem é que tem telemóvel à mão? Telemóvel, telelé. Podem levantar. Telemóvel, tablet, não é da Regina, favorito, iPod, iPad. Façam assim com o dedo. Façam assim, ok? Tens que aprender a usar o dedo de forma correta. Eu tenho o computador, por acaso, porque já o tablet de vez em quando congela. E da mesma maneira que a Bíblia nos ensina numa tecnologia perene a utilizar bem os olhos e a língua, hoje em dia, numa sociedade, contexto, há que saber utilizar bem o dedo. Diz comigo. Utilizar bem o dedo. Quando preencho o Enter, quando faço a minha busca com o mouse, quando utilizo o meu telemóvel, quando tecleio, porque vivemos numa sociedade do Instagram, do Pinterest e de muitos outros aplicativos que são rapidíssimos e que uma decisão tomada em base a satisfazer um desejo momentâneo poderá fazer com que mais tarde nos arrependamos com muitas lágrimas dessa mesma decisão, na qual não há ponto sem retorno. Não é possível voltar atrás. E quero que tu possas receber esta ideia antes que entremos no núcleo da mensagem. E esta mensagem foi vivida, repara bem, no capítulo 25 de Gênesis. Eu não quero que tu abras a Bíblia, mas quero que depois a possas ler atentamente, por dois jovens, vê lá, e nós já estamos no século XXI. E esta história tem aplicação, embora sem telemóvel, embora sem internet, em relação a uma história que passou nos primórdios da criação. Estes dois jovens, para entrarmos assim num contexto, vamos ler principalmente, e eu pedi que escrevessem os dois versos da paráfrase bíblica, a mensagem de Eugene Peterson, o qual diz assim, e eu quero que tu digas comigo, cuidado. Diz a pessoa que está ao teu lado. Cuidado. Diz assim mais em português. Cuidadinho. Cuidadinho. Com o síndrome de Esau. Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer, vamos dizê-lo todos juntos, ok? Assim vai soar mais a coro, ok? Aqueles coros bautistas, assim, anglicanos, bonitos. Diz comigo. Cuidado com o síndrome de Esau. Coro. Estamos a aprender. Cuidado com o síndrome de Esau. Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Vocês sabem que Esau, mais tarde, se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus. Mas já era tarde demais. Podemos todos dizer juntos, cuidado? Cuidado! O contexto da história provavelmente vai nos ajudar. Sabemos que isto é uma história que aconteceu no Velho Testamento. Sabemos que Esau e o seu irmão Jacob eram filhos nada mais, nada menos de Petrónios. Apolo. Quem? Isaac. E Isaac era nada mais, nada menos filho de um senhor que se chamava Abraão. Abraão era nada mais, nada menos que um homem qualquer, regular. Era verdade, era um homem totalmente regular, mas era tão regular até o momento em conhecer a Deus. Desde o momento em que Abraão conheceu a Deus, deixou de ser um homem regular para passar a ser conhecido como o pai da fé.
Por isso há aquela música que diz: Abraão tem muitos filhos. Amém? E todos conhecemos, mesmo desde a escola dominical, quando é que vocês dizem lá que Abraão é o pai da fé. Amém? E sabemos que Abraão recebeu uma promessa de Deus que disseram que ele iria ser abençoado e ele iriam ser abençoadas todas as nações e ele ia ter uma descendência como a areia da praia e como as estrelas do céu. Amém? Estamos aqui só para enquadrarmos um bocadinho nesta história. Então, Abraão, podemos dizer que foi assim, vamos dizer que ele é o top 3, não é como o top 10 aqui da rádio comercial, ele era o top 3 da rádio comercial bíblica daquele então. É top 3, assim, do Antigo Testamento. Vamos assemelhá-lo a Abraão, Moisés. Moisés, toda a gente conhece Moisés, cruzou o Mar Vermelho. Depois a seguir, claro, David, ok? Mas nada podia ter acontecido sem Abraão, ok? E de Abraão passou para Isaac, ou seja, Abraão recebeu umas promessas. Imagina-te, recebes uma promessa de Deus que dizer: tu vais ser grandioso, tu vais ser um homem espetacular, ou seja, tu não vais ser só um tipo milionário que não tem nada a fazer e tem muito dinheiro no banco e tem muitos carros, não, tu vais ser em ti, tu vais abençoar todas as nações. Não é uma, todas as nações da terra. E vai sair de ti descendência para todo o lado. Ou seja, isto parece algo ridículo. Nos dias de hoje, ridículo, porque hoje em dia há malta o que é que pensa? Vamos jogar no Totoloto a ver se nos sai um bocado de graveto, que é para a gente viver bem, não é? Ou seja, isto é incrível, não é? E o pior disto tudo era que Abraão já tinha uma idade muito avançada, não é? E era casado com quem? Como é que ela se chamava? Rebeca, não era? É a Sara, pá. Eu estou mal da cabeça, claro. Desculpem lá, eu não bebi café esta manhã. Abraão estava casado com Sara e eles eram velhotes e não tinham netos, não é? Não tinham filhos. E Abraão diz-lhe: Abraão, tu vais ter um filho, descendência. Ou seja, já que ele lhe diga: vais ser bendito, aquilo era, até o homem naquela altura, vocês sabem, mas não vamos profundizar muito mais a história, não é? Mas isto já ao ponto do homem ser tão velho que praticamente a sua carne já estava morta, ok? Aquilo já não, em gíria normal, sexualmente aquilo já provavelmente não funcionava. E naquele então não havia Viagra, não havia Viagra. Não havia médicos, não havia aquelas coisas que hoje em dia já se podem prescrever, não é? Mas, na realidade, Deus cumpriu a sua promessa, amém? Porque ou seja, Deus não estava a fazer não estava a concorrer para a Casa Branca, como o Trump, nem estava a tratar de ganhar popularidade de maneira nenhuma, não é? Porque Deus não somente cumpre a sua promessa quando as coisas são impossíveis, senão que Ele deixa chegar às coisas quando são mais que impossível. E era mais que impossível que Abraão e a sua esposa Sara concebessem filho. E tiveram Isaac, ok? Estamos aqui? E agora o que eu quero dizer-te é que temos ainda um Deus que Ele pode fazer um caminho onde não há e que Deus pode fazer coisas que tu e eu podemos ver humanamente impossíveis com que aconteçam, e Deus pode fazer com que existam brotes de fontes de água no deserto, e Ele pode abrir caminhos no mar, tal como aconteceu com Moisés, e pode-o fazer ainda hoje no século XXI. E sabemos que durante a vida de Abraão houve falhas, inclusive é neste processo da promessa de Deus para com ele, mas não vamos entrar lá. Mas isto foi somente o início, porque o que é que aconteceu? Ele teve um bebê do qual iria surgir a nação, e este bebê era Isaac. E de Isaac teve 2 filhos, amém? E aqui é que começa o jogo. Porto Braga, Porto Benfica, final do campeonato. E Abraão teve Isaac. E Isaac, com a sua esposa Rebeca, no seu ventre, diz a palavra de Deus, encontravam-se 2, diz comigo, gêmeos, diz gêmeos, amém, gêmeos. E um chamava-se Blasco, chamava-se Jacó. E o outro chamava-se Esaú, chamava-se Chewbacca. Sabes aquele tipo do Star Wars, Chewbacca, peludo?
peludão, assim, cabeludo. Não sei dos tipos que vocês gostam de ver o Star Wars, não é? Não sei se vocês gostam de ver os filmes do Star Wars. Há lá aquele assim mamuto grande, peludo. Esse era o Esau, cheio de pelo e tal. Mas já desde o ventre da sua mãe. Diz a palavra de Deus que já desde o ventre da sua mãe, eles lutavam entre eles e Jacó tratava de puxar o pé ao Chewbacca, que diz a palavra de Deus que não prontifica o tempo pontual, mas que saiu um bocadinho antes. E ao sair um bocadinho antes, ele ficou com aquilo que se chama a primogenitura. Que biblicamente, e de acordo à tradição naquele tempo, significava isto. Ele tinha direito a uma dupla porção da herança financeira, o dobro do outro. Estamos aqui? A seguir, ele tinha o direito e o dever de ser ele a ter a direção espiritual, entre aspas, sacerdotal, da família e a ser aquele que era o líder em qualquer tipo de disputa ou qualquer outra situação a nível da família. E não só da família para dentro e para fora. Basicamente, ele iria ser literalmente, como a gente costumamos dizer na gíria popular, o chefe. Amém? Mas Jacó já queria ser, claro. Isto trouxe um problema entre Esau e Jacó. Porque esta ideia da linhagem já estava implícita na promessa de que através dessa linhagem iria surgir uma nação, e essa nação seria a nação de Israel, e desde essa linhagem e dessa nação iria surgir quem? O Messias. Então estava algo muito importante aqui, e toma nota, em jogo. Agora, Esau parece que aparentemente não enxergou muito este tipo de situação. Mas na realidade, quando nós começamos a ler a Bíblia, vamos ver que umas centenas de anos mais adiante, Deus encontra-se com Moisés e apresenta-se a Moisés desta maneira. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e não disse que era o Deus de Esau. Estamos aqui? Para que entendamos, ou seja, a implicação deste princípio, desta mensagem para as nossas vidas e principalmente, quando eu digo das decisões, porque é o núcleo principal de que está aqui nesta mensagem, nós pensamos, não é só para os jovens, não. Para nós, porque nós tomamos muitas decisões no dia a dia. A história está, e é muito básica, é que na realidade ele deveria ter dito, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esau. Mas porque Esau não prescindiu, muita gente diz Esau prescindiu, não. Esau vendeu, trocou a sua progenitura com o seu irmão Jacó. Ele não fez isso somente a progenitura, senão que ele cedeu a Jacó, de uma forma voluntária, todas as bênçãos sobre ele e sobre as gerações vindouras. Estamos aqui? O que eu te quero dizer significa, quando tu tomas uma decisão jovem, quando tu, homem e mulher, tomas uma decisão, e essa decisão é em prol de satisfazer imediatamente um desejo, algo que está implícito para aquele momento, um momento frugal da tua vida, isso tem uma implicação não só para o próximo mês, não só para o próximo ano, senão para as gerações vindouras, para os teus filhos, para os teus netos e para aqueles que vêm atrás. Estamos aqui. Então ele fez um negócio com o irmão. E fez um negócio ao trocar. E que tipo de negócio é que ele terá feito? Toda a gente sabe isso, que é para eu passar esta parte? Toda a gente sabe qual é que foi o negócio que ele fez? Ele desistiu de tudo aquilo que Deus queria fazer na sua vida e por meio da sua vida para obter algo
Seria bom aquilo que ele iria obter em troca? O que é que ele obteve em troca por esse negócio? Ele obteve uma tigela de guisado de lentilhas. Não estou a brincar, foi exatamente isso. O seu estômago tomou controle da sua mente. Foi um bom negócio? Foi um mau negócio. Podíamos começar a dizer, não. Esau era um tipo que não tinha jeito para os negócios. E podemos dizer, não, irmão, é que eu provavelmente tome alguma má decisão, faça algum mau negócio, porque eu não tenho jeito para os negócios. E há pessoas que têm jeito. E esta história podes aprofundizá-la um bocadinho mais em Gênesis 25. Claro, Esau vem um dia de caçar. Esau era caçador. Era um tipo Chewbacca, cheio de cabelo, feito para o monte. E ele ia para o monte e caçava. E costumava, ou seja, tinha fama de ser um bom caçador. No entanto, Jacó era um tipo mais Masterchef. Estás a ver? 4K, HD, via os programas do Masterchef, agarrava no tablete, tac, Pinterest, baixava as coisas todas e punha-se em casa com a mãe, enquanto, claro, Esau era o preferido do pai, homem de campo, homem de caça, Jacó, homem de casa, que punha-se ali no Pinterest a cozinhar, a fazer aquelas coisas tipo Masterchef, um cheirinho tremendo. E lá vinha ele da caçada e não tinha caçado nada. Como muitos que vão à caça e não caçam nada, que pode acontecer, serem bons caçadores, e naquele dia a coisa não correu. E aconteceu. Imagina-te só, teres ido à caça, chegares a casa e teres lá o brother Masterchef, Pinterest, Facebook, todos aqueles aplicativos, Macintosh, Windows, todos os aplicativos, e chegas a casa e um cheirinho. E eles tinham gostos diferentes em tudo, tal como tu e o teu irmão, tal como eu e tu. Todos os gostos são diferentes. Todas as nossas especificidades são diferentes. E quando Esau cheira aquela comidinha, preparada pelo Masterchef Jacó, ele era Masterchef. Diz comigo, Masterchef. Ele tinha ganho todos os concursos. Ele dava-se ao luxo de cozinhar quase melhor que a mamã. O menino da mamã. Mommy's boy. Cuidado, mommy boy. Hã? E a mamã que lhe ensinou uns quantos truques, mas a gente não vamos ter tempo para contar essa história toda. E o relógio não está a contar. E depois não digam que eu levo muito tempo, ok? Então, a comida, ele começou... a única coisa, a sua mente começou a registrar e dizer, o que é que há aqui? Eu quero comer é já. Faz favor. E ele começou... Ele disse, isto nem mastigar. O que eu quero é meter já isto pela goela abaixo, direito do esófago e já para o estômago, porque eu tenho o estômago vazio. E aqui Jacó, fino, mas fino, estás a ver? Louis Vuitton, Chanel, Pinterest. Como é que se chama estas coisas? Os selfie, como aquelas posturas que vocês põem, estás a ver? Sabem como? Vocês sabem a chavalada, sabe? Sim, pouca luz, muita luz. O Jacó era, mas finíssimo, estava 21st Century Boy, ele era potente, em todas as especialidades, por isso é que lhe chamavam o usurpador, o enganador, já estava implícito no seu nome, até que depois tivesse o encontro derradeiro em Peniel. Não vamos mais para lá, para ficarmos, que é para eu não me esticar muito. Não é? Então, aqui, Jacó, que para aquelas coisas todas tinha que ser esperto, ele era inteligente, então disse, aqui está a janela da minha oportunidade. Aí vem ele e disse-lhe, bom, eu posso dar qualquer coisinha desta sopa. E quando ele lhe diz isto, imagina, ok? Imagina, ecrã. Jacó, todo bem vestido, o outro a cheirar mal, trasandava, vinha do campo, provavelmente até se tinha esfregado com gordura de animal para atrair os animais para caçar, não é? Como fazem os caçadores, aquelas técnicas da caça e tal. Devia cheirar até a urina de animais e tudo. Um pestaço incrível. Ali entrar em casa, o Jacó... ali, todo bem vestidinho, com o avental, com aquelas coisas todas, e chega-lhe assim que lhe apresenta a sopa, abre então o forno e em cima, quando abre o forno em cima já não era só o cheiro do guisado. Estou a enquadrar isto à história moderna, ok? Isto não é... Eu não quero desquadrar as coisas. Vamos enquadrar-nos só nos tempos modernos, aquilo que pode acontecer a ti hoje em dia. E vem o cheiro daquele bolinho.
bolinho de iogurte, bolinho de laranja, pão de ló, bolo de chocolate. Ai, ó Jacó, ganda, esperto como tudo. E o outro, ai, o que é isto? Vá lá, serve-me, vá lá, estou cheio de fome, tenho o estômago vazio. O que é que queres? O que é que queres que eu te dê? É que o outro nem te pediu nada, ele te esperou que ele dissesse o que é que tu queres que eu te dê em troca. E ele disse, aquilo que eu quis sempre. Aquilo que eu tive à procura desde o momento que nós estávamos no ventre da nossa... Já tinha aquilo que queria. Eu quero que tu me dês a tua progenitura. E Esaú, vamos ponderar que até possa ter pensado, não é? Mas eu creio que ele estava com tanta fome que deitou logo a mão ao prato de lentilhas e começou a enfardar direito. Nem mastigou, foi direitinho para dentro. Mas põe-te que és tu ou eu e começamos a pensar, bom, o que é que será? O que é isto? Tipo, linguagem moderna, não é? Tipo, o direito àquilo que Deus está a fazer em mim. Tipo, o direito, o que é que Deus fará através de mim. Tipo, aquelas promessas para o futuro. Tipo, será que também tem a ver com a linhagem do que irá acontecer depois? Tipo, será que tem que ver alguma coisa até com aquilo que provavelmente irão escrever acerca do Messias? Tipo, mas tu és cheio de fome, dá cá. E, comeu, dá-me a sopa, serve-me bem. Serve bem aí a espinha que eu tenha fome. Lá vai. Onde é que está o papel? Assinou. Esaú. Toma, progenitura. Acabou. Estamos aqui? E até aqui a coisa parece que correu tudo bem. E agora nós estamos aqui a dissertar um bocadinho sobre esta pequena história, este pequeno início de história da vida de Jacó, de como ele iniciou a sua vida com o seu irmão. E até pode ser fácil para nós pensarmos assim, este Esaú até parecia um bárbaro, pá. Ele até parecia ser um tipo assim um bocado parvo. Como é que ele vai fazer aquilo? Mas como é que ele vai vender a sua progenitura? Será que ele não tinha cérebro? Será que ele não podia pedir à mãe que lhe preparasse qualquer coisa? Mas eu quero convidar-te a fazer uma coisa. Eu quero convidar-te a que aproveitemos o tempo, o nosso tempo aqui, o teu tempo como jovem, que o aproveites muito bem, para que tu e eu possamos admitir que, na realidade, nós somos capazes de fazer algo em minutos que nos leve a estarmos arrependidos a vida inteira. E que pode não ter que ver com um prato de comida. Bom dia. Eu quero que tu e eu pensemos e admitamos no nosso coração, jovens, menos jovens, meia idade, idade avançada e um bocadinho mais avançada, que nós somos capazes de impulsivamente levarmos à ação uma decisão que nos vai levar a arrependimento o resto da nossa vida. Significa que não somos melhores que Esaú. E isso pode-nos, inclusive, pôr em risco o direito à primogenitura que temos por meio de Cristo Jesus. E isso o que é que nos deve levar na nossa vida? A viver a nossa vida em temor. Porque diz a palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E isto deve servir-nos, porque esta história deve-nos servir, e esta pequena história deve-nos estar agora mesmo a ser apresentada como uma história de nível preventivo. Porque é melhor prever do que curar. Deus cura, irmão, Deus sara, claro que sim. Mas é melhor prever uma ação curativa de Deus do que necessitemos que vaiamos em chagas para que Deus nos cure. Amém? Apesar que nos possa curar, sem dúvida. Amém? Temos um Deus para o qual não há impossível. Então, temos que entender que a Bíblia diz que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. E diz que anda como um leão rugente procurando a quem devorar.
E o inimigo está a preparar um cozinhado em lume brando, de forma a encontrar um momento oportuno para apresentar-te o prato, no momento em que tu, agarres o prato e comas logo. E esse prato vai ser apresentado de uma forma perfeita, uma refeição culinária cheia de aromas, que te vão fazer despertar todos os sentidos. E vai ser-te apresentado no momento no qual tu te encontras em maior debilidade, no momento no qual tu não te estás a sentir amado, não te estás a sentir aceite, em que tu pensas que as tuas necessidades não estão a ser cobertas ou preenchidas, no momento em que tu te estás a sentir estressado, no momento em que tu estás-te a sentir ansioso, lá vem o cozinhado. E ele não vem com chifres nem com tricónio. Ele pode-se apresentar em forma de pop-up na internet, em forma de fotografia ou em milhares ou milhões de formas. Uma oferta de emprego, tantas e tantas coisas que se pode apresentar, contanto de que te desvie do propósito de Deus para a tua vida. E é aí que eu quero dizer-te e convidar-te a voltar a dizer aquela palavra que começou por dizer em Hebreus capítulo 12, verso 16. Cuidado, diz comigo, cuidado com o síndrome de Esaú. Cuidado, há que ser preventivo, porque tu não queres comer daquilo que o diabo tem preparado na sua panela. Ele está a cozinhá-lo em lume brando. E vai-se ver bem. No momento derradeiro vais vê-lo bem. Vais ficar, uau, isto é mesmo isto que eu precisava. Era esta aceitação que esta empresa, ou que esta igreja me dá, ou que aquele ministério me dá, esta aceitação era aquela que eu precisava, porque ali não me dão. Ali não me dão. Ai, esta mulher como me trata, não me trata como a minha mulher. Não. Ai, esta rapariga como me acaricia, era mesmo isto que eu precisava. Este modelo sexual da internet, isto é que é moderno, isto é que é liberdade. Não vou estar cá cativo, eu vou já entrar nisto. Mas o pastor está a falar de sexo no púlpito. Ai, que estranho. Os cristãos não pensam no sexo. Não. Por isso é quando há grandes convenções de pastores nos Estados Unidos, é quando se vendem mais filmes de pay-per-view pornográficos nos hotéis. É. Por isso é que os filhos e as filhas dos pastores são aqueles que são mais cheios das cascas. Passam a vida a ler a Bíblia. Na internet. Aquilo é tudo na internet. É com o swipe right. Enter. Aquilo era um pop-up. Surgiu uma curiosidade. Eu entrei, pensava que aquilo era um ensinamento bíblico. E entrei naquilo. Era o diabo. Irmão, foi o diabo que me enganou. Ore por mim. E depois amanhã aparece outra vez o diabo vestido de outra cor e enter. Pá! Lá. Mas é o ponto sem retorno. Enter. Swipe. Outra vez. Para cima. Para baixo. Há encostas que mostram que hoje em dia, a geração de hoje em dia, faz milhares e milhares de swipes com o dedo ao dia, no tablet, no telefone, mas não o faz na Bíblia. E mostra também várias encostas, várias estatísticas que são feitas, que grande parte da indústria de internet que mais prolifera é a indústria pornográfica. E mostra também que isso se encontra no seio da igreja. Tenho necessidades e chego a casa e a minha mulher não me atende às necessidades. Depois vem o pop-up. Era um pop-up. E também está já várias, eu não vou entrar em números, mas são milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos que estão engrenados em chatrooms e em sites de encontros. Mas não são sites de encontros cristãos.
são sites de encontros kinky, para não dizer umas palavras esquisitas. Então, há pontos sem retorno. E esse ponto sem retorno aqui já não se trata de um ponto de um voo de avião que vai de Lisboa ao Rio de Janeiro, ou de Lisboa a Madrid, ou de Lisboa à Arábia Saudita. Tem que ver com a tua alma. E aquilo que tu tens que entender é que todos nós temos o poder para proteger o nosso futuro se escolhemos viver o presente de forma prudente e cautelosa. Assim que cuidado com o síndrome, e volto a ler estes versículos, cuidado com o síndrome de Esaú, desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Há muitos apetites passageiros e aquele que é mais vinculativo a homens, mulheres, novos, velhos e jovens, o mais vindicativo e o mais vexativo e aquele que faz mais estragos é o sexual. Amém? Aqui não acontece. Aqui estamos santificados. Enfim, aqui eu sei que, vamos, incrível. Cuidado. E vou entrar em 4 pontos rapidamente. Não sei qual é que é o tempo, mas precisava do tempo. Há 34 minutos, tenho que fazê-lo rápido. Ponto 1, e toma nota, caro amigo, irmão, jovem. Os teus desejos podem reter-te do teu propósito. Assim aconteceu com Esaú. Esaú quis recuperar a bênção de Deus, já não conseguiu. Jacob foi enganador, Jacob também foi enganado, Jacob teve uma vida de tropelias, mas chegou ao momento derradeiro que passou de ser chamado Jacob a Israel. Amém? E dele veio a descendência de Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui? Foi Jacob. Amém? Tudo porque Esaú, por um momento de impetuosidade, vendeu a sua progenitura. Tu podes trocar tudo o que Deus quer fazer na tua vida por algo que simplesmente pode acontecer uma noite. Os jovens, não. Vamos num date no dia dos namorados. Recorda-me uma pessoa que falou uma vez acerca disso comigo. Um pequeno date. Outros dizem, não, esta noite a gente vamos só dar uma voltinha. Não vai ser nada sério. E essa voltinha depois termina naquilo que, enfim, nós já sabemos. Por isso é que cada vez mais também acontece algo que é novo, não é? Algo que é novo, que nunca aconteceu. Por isso é que cada vez mais há jovens que aparecem grávidas a casa. Jovens cristãs. Que não casaram. Um pequeno acidente de percurso. Acontece. Há um erro. Há um erro. Ou foi um erro? Trocaram aquele momento de instante por algo que tem que ser derradeiro e permanente para o futuro. Não troques o instante por aquilo que deve ser derradeiro e permanente. Não troques aquilo que é temporal por aquilo que deve ser eterno. Não troques o momento por aquilo que deve ser para sempre. Não o faças. O tempo que leva a passar a tecla do tablet, o tempo que leva a passar uns abraços, uns beijinhos e umas coisas, pode custar-te consequências das quais não há volta para trás. E só quem passa por elas é que lhe sabe dar o valor. O estar estacionado num carro com os vidros embaciados, aquele breve momento. O quarto de um amigo, o quarto de um hotel, um breve momento. Qual é a vantagem de ter sucesso naquilo que tu momentaneamente queres ter sucesso? Eu conseguir uma colocação aqui, num posto de trabalho acolá, quando diz a palavra de Deus em Marcos 8,36, qual é a vantagem de conquistar tudo aquilo que desejas e perder-te a ti mesmo? Qual é essa a vantagem? Gratificação instantânea irá manter-te e irá afastar-te de conseguires a satisfação a longo prazo. Seguir os teus apetites levar-te-ão ao desastre, tanto a ti como às pessoas a quem tu te amas e àqueles que estão mais perto de ti. O diabo é isso que deseja para ti. O diabo não. O diabo quer isso para ti. Quer destruir-te, quer minar-te, quer derrubar-te a ti e toda a tua família. E Deus tem destinado para ti um propósito, no qual engloba uma relação matrimonial santa. E nisso está englobado sexo santo, bom, que irá satisfazer-te eternamente, para sempre.
Deus tem planeado para ti também herança. Filhos que devem crescer numa casa sólida, numa casa com princípios. As coisas que Deus quer fazer através dos nossos ministérios e das nossas vidas. E esses ministérios e essas vidas começam bem desde jovens. E tudo aquilo que tu pensas ao contrário são simplesmente enganos. São janelas com fotografias ilusórias. É puro Pinterest, Photoshop, nada mais. É como veres uma modelo ao vivo e a seguir vê-la numa capa de uma revista. É o dia ao pé da noite. É o diabo ao pé de um anjo. Tudo isto pode ser comprometido pelo teu desejo de querer sentir-te bem naquele momento. Tens que aprender a não ceder aos teus apetites e aos teus desejos. Porque somente sentes algo que te impede de fazer isso, não é correto. Há muitas pessoas que inclusive fazem as coisas incorretas porque estão impedidos a fazê-las. Como sabem que não devem fazer, então é como diz aquele ditado popular: o fruto proibido é o mais desejado, então vou fazer. Porque me dizem que não devo fazer, então vou fazer. Que é para provar que eu sim sou autónomo, ou posso fazer. Somente porque os pássaros voam, não significa que vamos deixar que eles façam um ninho sobre a nossa cabeça. Experimenta. Então, se os pássaros voam, fica aí à espera para que eles façam um ninho na tua cabeça. Martin Luther King disse desta forma: temos que reconhecer que o inimigo cozinha a sopa. E se nós espreitamos para dentro da sopa e tomamos um pequeno sorvo, à extensão de bebermos, estamos a começar a distanciar-nos daquilo que ultimamente um dia vamos desejar. E isso é simplesmente o início a caminhar ao declínio. Tudo começa, como diz a palavra de Deus em Eclesiastés: basta uma pequena mosca no perfume do perfumista para estragar todo o aroma. Tudo começa com uma decisão. E assim aconteceu. Ponto 2. Quando o teu estômago está vazio, os teus padrões são baixos. Do que é que tu te alimentas? Jovem, homem, mulher. Qual é o teu alimento? Telenovelas? A TV Guia? É disso que tu te alimentas? Alimentas-te da vida dos teus vizinhos? Alimentas-te do que passa na vida do teu irmão? Jacó era muito inteligente, foi por isso que ele não trouxe a comida ao seu irmão logo de manhã. Ele trouxe-a no momento em que ele tinha fome. Ele esperou o momento exato e trouxe-lhe a comida, e assim aconteceu. Qual é o teu alimento? O salmista escreveu desta forma no Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Qual é o teu alimento? No que é que tu meditas? A palavra de Deus diz: medita dia e noite na tua perfeita lei, porque isso é aquilo que te vai guardar de pecar. João 4,34, disse-lhe Jesus aos seus discípulos, quando eles vinham da cidade de Sicar, depois de ele estar a conversar com a mulher samaritana no poço de Jacó, disse-lhes desta forma, quando eles quiseram trazer-lhe comida, ele disse: não vos preocupeis, porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a fazer a sua obra. Qual é o teu alimento? Como é que se encontra o teu estômago? É o quê? Facebook, Pinterest, a vida dos teus colegas? Qual é o teu desejo? Viver a vida dos outros? Viver a vida daqueles que aparentemente são bem-sucedidos? Como é que queres ser como o Justin Bieber? Queres ser um produtor de televisão? Queres ser isto ou aquilo? É isso o teu desejo? Do que é que tu te alimentas? É dos morangos com açúcar que já acabou? Ou é das telenovelas da moda? Qual é o alimento da tua vida? Repara bem, não, ele menosprezou aquilo que era permanente, o dom de Deus permanente para a sua vida. E muita gente o despreza sem se dar conta e depois vem a se sentar nos bancos da igreja e vem a pedir-lhe ao Senhor: Deus abençoa-me, por favor. Deus, estou arrependido. E depois vão outra vez para o Pinterest, para o Facebook, postar babosadas. E dizer babosadas. E falar babosadas. E nada mais do que pensar em babosadas. Qual é o teu alimento? Porque, repara bem, é por isso que se deve buscar sempre fazer a eleição e a vocação correta que está escrita na palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós sois geração eleita. Diz comigo: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo, porque não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Basicamente o que aqui está
transcrever a palavra de Deus é que nós alcançamos misericórdia em Cristo Jesus. E por Ele alcançamos o direito à progenitura, a uma herança. Somos herdeiros com Cristo e em Cristo. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Estamos convidados a estar sentados no banquete do Cordeiro. Estamos destinados para reinar e governar com Cristo. Agora, tudo depende com o que é que enchemos o nosso coração. Pergunto, enche o teu coração com a palavra de Deus? A tua identidade é o teu nome e aquilo que o mundo te procura oferecer, ou a tua identidade está ancorada na palavra, em Cristo e na cruz? Não te satisfaças a fome dos teus desejos e apetites, porque quando assim fazes, ficarás com fome outra vez. Irás perder, sim, perderás e ficarás com dor no coração, ficarás cheio de arrependimento, cheio de culpa, cheio de tristeza e cheio de vazio. E será demasiado tarde para voltar atrás. Terceiro ponto, quero dizer-te, e principalmente aos jovens, e a nós também, porque ainda temos de tomar muitas ações e decisões. Tudo aquilo que tu faças, pensa num seguimento a longo prazo. E quando te digo a longo prazo, não te digo a 1 ano nem a 2 anos. Digo-te a 10 anos, a 20 anos, a 100 anos. Digo-te à eternidade. Salmo 90, verso 12, David escrevia desta maneira e dizia: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Há uns que hoje têm 15 anos, outros têm 17, outros têm 18, outros têm 30, outros têm 27, outros têm 40, outros têm 45, outros têm 55, outros têm 58, outros têm 60. Seja qual seja a idade que tenhamos, temos que aprender a contar os dias da nossa vida e a olhar sempre para a frente, de tal maneira a pensarmos na eternidade. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20 anos. Por tal como dizem os ingleses com muita sabedoria, the things that you do will live after you. As coisas que tu faças viverão detrás de ti. Não é suficiente como pensar, bom, como é que eu me vou sentir? Pergunta melhor, ao que é que isto me vai levar? Se eu faço e se eu tomo esta ação, qual é a consequência desta ação? Porque, sabes, no nosso coração, o agora grita muito alto, mas o depois acredita que dura muito mais tempo. Queremos sempre agora, mas a palavra de Deus diz: com paciência ganhareis as vossas almas. Com paciência, depois, espera pela promessa. Temos que pensar: é esta a mulher de Deus para a minha vida? É este o casamento que Deus quer? É esta a forma correta de educar os meus filhos? É esta a forma como eu devo desempenhar o meu ministério? Estou a caminhar corretamente diante de Deus? É esta a forma correta como eu devo usar a internet? É para isto que me serve o tablet e a internet? É para isto que Deus me dá estas ferramentas? Para isso utilizam as câmaras de zoom, fazem zoom, mas não faças zoom in, faz zoom out, que é para veres o grande cenário da tua vida. E pensa sempre desta forma: como é que eu vou pensar da decisão que estou a tomar agora, daqui a 10, 15 ou 20 anos? Porque todas as decisões têm repercussões. Porque deixa-me dizer-te, e eu considero-me jovem, depois da tentação e da excitação, há sempre o momento da aspiração. E quando se aspira, então vem o momento da turbação. E ante essa turbação já não há volta atrás. Há um momento que é uau! E depois a seguir vem o declínio. Quero dizer-te algo muito importante. Se aquilo que no fundo do teu coração, provavelmente sem saberes aquilo que tu queres e aquilo que tu necessitas, é Jesus Cristo e a sua tão grande salvação. Quero dizer-te, não troques aquilo que mais queres, mais necessitas, por aquilo que tu queres agora.
A mensagem que te quero dar e dizer não é não peques, porque todos pecamos, mas sim muda as tuas prioridades. Mudando as tuas prioridades, serás um ente de mudança para o mundo. Termino com o ponto número 4, que é toda a tua vida muda num só momento. Toda a tua vida muda num só momento. A vida de Esau mudou para sempre nesse momento. E isto pode ser verdade de uma forma negativa, mas também pode ser verdade de uma forma positiva. Termino com a Escritura de Coríntios, capítulo 5, versos 17 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor: se alguém está em Cristo, apesar que todos estamos destituídos da graça de Deus quando somos pecadores, se estamos em Cristo, novas criaturas somos. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. E tudo isso provém de Deus. A salvação provém de Deus. Não é nada que tu faças. A igreja normalmente tende a pensar, porque se nós fazemos alguma coisa, se vamos fazer isto ou aquilo, vamos poder agradar a Deus. Estamos equivocados. É por graça que vem a salvação, não é por obras. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Naquela sexta-feira, quando foi injuriado, quando foi maltratado, Ele reconciliou-nos consigo mesmo por Jesus Cristo. E diz, e deu-nos o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, juntos, reconciliando consigo o mundo. As pessoas não conseguem entender a profundidade. O Pai junto com o Filho na cruz. O Pai a sentir a dor do Filho na cruz e a ter que fazer com que ele sentisse a separação, a dor, sem poder... Quem irá auxiliá-lo? Ele não podia receber auxílio, ele necessitava participar naquela dor. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós. A sua palavra foi posta em nós. E essa palavra é uma palavra, diz, de reconciliação. De sorte que todos nós, estou hoje aqui diante de ti, como embaixador de parte de Cristo, como se por Deus, nós, e eu te rogo e rogamo-vos, por parte de Cristo, que te reconcilies com Deus. Ele não conheceu o pecado, mas Ele fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça por Deus. Amém? É melhor a prevenção do que a cura. É melhor que sejamos advertidos, mas que também sejamos encorajados. É melhor que escutemos e que o nosso coração se quebranta. Mas quero dizer-te algo. Deus ainda não terminou contigo. Aquela obra que Ele começou ou vai começar, Ele vai levar a cabo até aquele dia. E Deus está disposto a coroar-te com misericórdia. Essa misericórdia que se renova a cada dia. É uma nova esperança. Algo novo pode ser escrito na tua vida. Já sejas muito jovem, meio jovem, médio jovem ou jovem avançado. Deus é bom. E Ele vai abençoar-te em lugares onde jamais tu deverias ter estado ou provavelmente estás. Assim que eu quero dizer-te, escolhe viver, mas escolhe viver por mais. Escolhe viver uma história melhor. Escolhe viver uma história maior. Escolhe viver uma vida de louvor e de adoração. Nós, humanamente, continuamos a pensar que alcançar a salvação é fazer alguma coisa. Mas, na realidade, é acreditar no único nome que é dado aos homens, sobre o qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Rei, Senhor e Salvador.